Olá, você está no UOL Carros, eu sou a Rafaela Borges, seja muito bem-vindo. Esse aqui do meu lado é o EJ7, novo carro elétrico da JAC Motors. É um sedã com porte de BMW 320i, só que com motor 100% elétrico, na dianteira por sinal. O preço R$ 264.900. Ele não tem concorrentes, mas a JAC Motors tem falado em concorrer com o próprio 320, Audi A4, embora aqueles modelos sejam a combustão. Então vem conhecer ele comigo. Em carros elétricos, geralmente nós temos aqui algum compartimento, né, para uma pequena bagagem, mas aqui a gente tem um monte de coisa. Por exemplo, uma bateria de 12 volts, que não é comum em carro elétrico, é que sistemas como multimídia, o painel virtual que você vai ver, usam essa bateria e não a do próprio carro, que fica sob o chassi. Mas uma coisa interessante, acompanhe aqui a minha mão, você consegue ver o motor elétrico dianteiro, alimentado por uma bateria de 50 kW que fica sob o chassi. Autonomia 402 km. Bem, pessoal, um carro elétrico geralmente não tem grade frontal, só se for estético, e aqui não é diferente. Até tem essas colmeias aqui, né? Mas é só. Só que a gente tem ali embaixo entrada de ar para arrefecer tudo aquilo que eu mostrei para vocês que está embaixo do capô. Falando agora de faróis, ele tem um sistema de LED, inclusive de uso diurno. Bem interessante o desenho desse carro, ele vem apontando para cá como uma gota. As rodas aqui têm 17 polegadas, elas são Biton, uma tendência nos últimos lançamentos da indústria. Quase todas têm um pretinho com um cinza ou um prata. Eu achei o design bem interessante. E você, conta pra gente. Quanto às dimensões, é um carro de 4,70 metros de comprimento, ele é bem maior que um SUV de porte médio como o Compass, o Taos, mais ou menos do tamanho de um Tiguan, um pouco maior. 1,80 de largura, 1,50 de altura. E uma coisa interessantíssima para mostrar por aqui, o teto preto com a carroceria branca. Tendência na indústria também, carroceria Biton. E o que também é muito legal é esse caimento aqui do teto, que deixa o sedã com um certo aspecto de coupé, como Porsche Panamera. Comparação com Panamera, né? Só o estilo da carroceria, gente. Eu não contei para vocês isso ainda no início do vídeo. A Volkswagen é acionista majoritária da JAC já faz algum tempo. E ó, a consequência. Pode ser e pode não ser, gente, mas eu vou falar que é. Lanternas interligadas aqui no vermelhinho e no preto. A Porsche usa isso, a Audi usa isso e a própria Volkswagen usa isso. Mas uma marca que pode até não ser do grupo Volkswagen, mas é comandada por lanternas interligadas. Aqui a inscrição EJ7 nas cores azul e prata, uma pegada sustentável. E aqui é o logotipo da importadora do carro, SHC, a empresa comandada pelo brasileiro Sérgio Habib, que traz os carros da JAC Motors aqui para o Brasil. E vamos falar de porta-malas. A abertura é elétrica. Aqui está ele, 590 litros, e tem aquele estilão de Panamera, de notchback, muito mais do que de sedã, né? Vou evocar o Panamera de novo, não me batam, mas é o mesmo estilo de carroceria. O espaço traseiro é muito interessante porque, olha só, ele tem um assoalho plano e essa parte aqui, o console, não fica invadindo muito o espaço da pessoa que pode ser acomodada aqui no meio. Isso é uma coisa legal da maior parte dos carros elétricos, mas não todos. Aqui nós temos as saídas de ar e duas entradas USB aqui do tipo A. Tem 2,4 amperes e 5 volts. E olha aí para cima, a gente tem um teto solar panorâmico que faz toda a diferença, ilumina a cabine e ainda pode ser legal para refrescar. Eu gostei bastante desse acabamento. Tudo bem, o carro custa R$265 mil, mas, né, é sempre bom ressaltar. Ele não é
totalmente emborrachado, mas é levemente emborrachado. Aqui nós temos um acabamento legal do plástico, black piano, alumínio, e esse couro tem um trabalho muito bacana, o couro na cor marrom. E aí, está aprovado o acabamento de porta do Jaque EJ7? Uma coisa que eu achei muito legal também, além do couro perfurado aqui no centro, é a integração do apoio de cabeça ao encosto, que dá uma aparência esportiva, embora esse aqui seja um sedã super executivo. E o banco é bem largo, né? A gente vai saber se ele tem um bom suporte lateral quando andarmos no carro. Uma coisa interessante que esse carro tem também é o painel 100% digital e configurável. Multimídia também bem bacana, ele tem essa tela vertical. Posso passar minha mão aqui para ver os sistemas, mudar a iluminação aqui, o pano de fundo. E o ar-condicionado, olha que bacana, como eu vou comandando o direcionamento do ar. Bem high-tech, né? Aqui outras duas entradas USB do tipo A, mesma amperagem lá de trás. E o console central tem esse acabamento de black piano. Bem legal aqui, rotativo. A alavanca do câmbio, que não é uma alavanca, né? É um botão giratório. A partida é por botão. E o freio de estacionamento elétrico. Por aqui os porta-copos e um porta-objetos. Bem legal também aqui o trabalho desse plástico revestido levemente no material que lembra couro, mas não é. No acabamento, a costura aparente. Continuando aqui com o acabamento, isso aqui é um sistema de iluminação. E o mesmo esquema a gente vê aqui na porta. Achei muito interessante. E olha outra coisa que é muito legal, a qualidade da imagem da câmera de estacionamento. Olha o céu, que lindo que ficou aqui nessa imagem. Eu adorei. Uma coisa importante para dizer aqui do Jaque EJ7, achei que faltou suporte aqui, precisava de um pouco mais de suporte lateral, você fica muito solto no banco. O ajuste aqui do banco é elétrico, apenas para altura e distância em relação aos pedais. Agora o encosto manual. Isso aí, pelo menos a alavanca é bem posicionada. Quanto ao volante, nós temos o ajuste só de altura e não de profundidade. Só alguns pênaltis do carro e agora a gente vai para a pista. Aqui a gente tem um carro com 192 cavalos de potência, 34,7 mkgf de torque. Importante dizer que esse carro pesa apenas 1.600 kg, é um peso baixo para um carro elétrico, que geralmente passa dos 2.000 kg, chega a 2.500 kg. Ele tem só um motor, então isso já reduz bastante peso. E a bateria de 50 kWh pode parecer pouco para uma autonomia de 402 km, mas isso é o que a Jaque divulga, a gente vai descobrir certinho, né? Se é tudo isso, na cidade, obviamente, quando pegar o carro para um teste de uma semana. De todo modo, o peso baixo também contribui para que o carro tenha uma autonomia maior do que outros modelos com bateria de 50 kWh. Para quem espera aquela sensação de aceleração, que quem conhece bastante carro elétrico, tem acompanhado o segmento, sabe que eles têm, o Jaque não é uma decepção, muito pelo contrário. E eu mostro isso para você agora. Muita força para acelerar, eu já passei dos 100 km por hora, dá para chegar a 130. Freagem um pouco brusca, porque a reta é pequena, mas ele acelera muito bem, né? Vocês puderam acompanhar aqui comigo. De acordo com a Jaque, são 5,9 segundos para ir de 0 a 100 km por hora. O teste aqui na pista, ele privilegia essa sensação de aceleração que a Jaque Motors queria mostrar, mas mostra que o carro não é muito legal de curva. Ele tem um ajuste muito confortável, claro que aqui a gente está numa pista, não dá para ver certinho a absorção de impacto, tem até algumas irregularidades, ó, mas no geral é bem legal, mas a absorção de impacto, passando por aqui agora, parece ser bem legal. Só que falta um melhor ajuste para curvas. O carro é muito solto, a direção falta firmeza, então é preciso tomar um pouquinho de cuidado em algumas curvas. Aqui eu tenho uma de mais alta velocidade, eu tenho que tirar o pé um pouco, vou dar até uma freadinha
uma curva mais fechada. E olha só. Ele já saiu balançando a carroceria. Falta firmeza, tanto na suspensão quanto na direção. Mais uma vez aqui, ó. Uma saída de curva, ele vai sair rápido porque ele tem torque instantâneo, não precisa de rotação, né? E o torque já vem, mas ele balança demais na saída de curva. Bem, o preço dele, enquanto modelo elétrico, é o de hatches, como o Renault Zoe, até mais barato do que alguns, a exemplo do Nissan Leaf. Você levaria para casa? Conta pra gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Qual?